A gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Era isso que ocorria na minha cabeça quando eu fui fazer o meu primeiro júri popular. Diariamente a gente lê, ouve falar de mulheres que são covardemente assassinadas pelos seus companheiros. Imaginem que esta mulher, cansada de apanhar, cansada de ser tratada como um objeto, num ato extremo, pega um revólver e tenta contra a vida do seu próprio companheiro. Pois este foi o primeiro desafio que eu tive como advogado perante o Tribunal do Júri. Isso ocorreu no ano de 2009, na minha cidade natal, em Santana do Livramento. Eu defendi esta mulher, nomeada pelo juiz à época, porque ela não tinha condições de arcar com honorários advocatícios. E, para minha cautela, eu trouxe para compor a tribuna da defesa um advogado da cidade, mais experiente, para que ele pudesse me auxiliar, né? Porque eu estava iniciando na advocacia. Meu primeiro ato como advogado criminal foi atuar neste júri. Imaginem só. Pois muito bem, chegamos no Tribunal do Júri e, para a minha surpresa, esta mulher havia reatado com a vítima. Eles estavam juntos novamente. Isso causou uma certa estranheza, inclusive no membro do Ministério Público. E o júri iniciou com o depoimento da vítima, com o interrogatório da acusada, que alegava, em síntese, que agiu em legítima defesa, que por anos a fio ela foi agredida e naquela circunstância que ela se encontrava, ela pegou o revólver do companheiro e efetuou um disparo em direção a ele, que felizmente não veio a atingir. Pois muito bem. O promotor de justiça, era um promotor já experiente já na comarca, sensível à situação, entendeu por pedir a absolvição da minha cliente. E eu, então, somei a tribuna na minha oportunidade de falar e cometi, eu vou dizer aqui, o meu primeiro erro como advogado. Eu falei demais. Por que eu digo que cometi o primeiro erro como advogado? Porque hoje, já com mais de 100 júris populares, eu posso afirmar que quando um promotor de justiça pede a absolvição, o advogado, no máximo, ele fala 10 minutos. E eu falei por 1h15. Cansei os jurados. Cansei tanto, instiguei tanto que o promotor, em determinado momento, se voltou contra mim. E ele havia pedido a absolvição e nós estávamos já debatendo. E ele, percebendo a minha juventude, a minha falta de experiência, ele tentou sobrepor a minha pessoa quando aconteceu um ato inusitado. A acusada, que estava atrás, sentada no banco dos réus, vendo o promotor mais experiente, vou usar entre aspas aqui, agredindo verbalmente o seu advogado, ela levantou e foi em direção ao promotor com o dedo em riste, dizendo o seguinte: senhor, respeite o meu advogado, não é porque o senhor é mais velho e ele é jovem que o senhor vai ofender ele. Aquilo causou uma certa estranheza, a juíza me pediu licença, teve que retirar a acusada do plenário, enfim, eu prossegui com a defesa, depois dei a palavra ao meu colega, que finalizou a defesa, pontuou, né, a concordância com o Ministério Público e com o nosso entendimento de que aquela acusada deveria ser absolvida, e efetivamente ela foi absolvida. Então, senhores, vejam, meu primeiro júri eu tive esse grande desafio, essa surpresa de chegar lá e eles já estarem juntos, promotor pedir absolvição. Cometi meu pequeno deslize no Tribunal do Júri, mas fui socorrido, vejam por quem? Pela minha cliente, pela acusada. No meu primeiro júri, a acusada saiu em minha defesa. Esse primeiro júri eu guardo no coração
uma enorme saudade, porque foi o único júri que eu fiz na minha cidade natal. Foi o primeiro e único júri que eu fiz em Santana do Livramento. E levei para a vida essa lição. Quando o promotor de justiça pede absolvição ao advogado, resta falar quase nada. Simplesmente endossar as palavras do promotor e agradecer. Enfim, a réu foi absolvida, todos saíram satisfeitos e eu estreiei no Tribunal do Júri. Na assistência estava meu pai, minha mãe, e eu estava estreando no Tribunal do Júri, realizando um sonho, algo que eu lutei muito para ser, na minha cidade natal. Então, quando eu vesti essa beca, lá em 2009, era muita emoção que corria, transbordava dentro de mim. Eu tinha que segurar, né, porque ver meu pai, ver minha mãe ali me assistindo, me acompanhando e vendo esse sonho se transformar numa realidade é algo que eu não consigo exprimir numa palavra. As palavras têm o poder de comprimir os sentimentos. Eu não consigo dizer o que eu senti naquele momento. Talvez tenha sido um dos momentos mais edificantes da minha vida. Foi aquele momento ali que eu estreiei no Tribunal do Júri. Eu comparo isso com o nascimento dos meus filhos, com formatura, com tantos momentos. Foi um desses momentos que marcou a minha vida. Foi quando eu vesti a minha beca e quando eu fui estrear no Tribunal do Júri, na minha cidade natal. Na cidade onde meu avô materno, que era uma pessoa do rádio, sem estudo, mas um amante do júri, na década de 60 ou 70, ele transmitia ao vivo os júris populares. Ele era um apaixonado pelo Tribunal do Júri. Não teve a oportunidade que eu tive de estudar. De certa forma, eu estava realizando o sonho do meu avô, estar atuando no Tribunal do Júri, que para mim é o Tribunal do Júri mais importante do país, que é o Tribunal do Júri de Santana do Livramento, minha cidade natal.